Você já gritou em silêncio? Eu não falo do grito que sai da garganta, que ecoa pelas paredes. Falo daquele grito da alma, aquele que você solta no travesseiro à noite, no chuveiro com a água caindo, dentro do carro voltando do trabalho, um grito sem som, pedindo uma resposta, um sinal, qualquer coisa. E a única coisa que volta é o eco do vazio, o silêncio. Você ora por uma cura que não chega, pede por uma porta de emprego que não se abre, clama pela restauração de um casamento que se desfaz dia após dia. Você busca uma direção, uma luz no fim do túnel, e tudo o que encontra é a escuridão e o silêncio de Deus. E nesse silêncio, uma pergunta terrível começa a nascer no coração. Será que Ele me abandonou? Será que Ele não está me ouvindo? Será que Ele se importa? Se você já se sentiu assim, sozinho no meio do seu deserto, saiba que você não está louco. E você não está sozinho. Antes de eu continuar, quero te pedir uma coisa. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu esquecido no meio de uma oração, apenas comente aqui embaixo a palavra eu, apenas isso, para que você e eu saibamos que estamos juntos nesta jornada. Hoje nós vamos encarar essa que talvez seja a maior crise de fé que um ser humano pode enfrentar. E a pergunta que vamos responder é: por que Deus fica em silêncio, justamente quando mais precisamos que Ele fale? Para entendermos isso, não vamos olhar para teorias complexas de teologia. Vamos olhar para a vida de um homem. Um jovem que recebeu uma promessa incrível de Deus e logo em seguida foi mergulhado em 13 anos de um silêncio ensurdecedor. Vamos falar de José. Lembre-se de José, o filho favorito, o sonhador. Deus deu a ele sonhos grandiosos. Ele se via como um líder, com o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Ele era jovem, talvez um pouco arrogante, mas a promessa era divina. E o que aconteceu logo depois? Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, o arrancaram de sua casa, o jogaram em um poço frio e escuro e o venderam como um animal. Imagine o primeiro grito silencioso de José, no fundo daquele poço: Pai, Deus, cadê você? E a promessa: silêncio. Vendido como escravo no Egito, ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. E ali, mesmo na humilhação, José decide ser o melhor escravo que ele poderia ser. Ele trabalha, ele honra a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. As coisas parecem melhorar. Ele ganha a confiança de seu chefe, se torna o administrador de tudo. Talvez ele tenha pensado: é isso, Deus está começando a agir, a promessa está voltando aos trilhos. Mas então, a mulher de Potifar, uma mulher má, tenta seduzi-lo. José, fiel a Deus e ao seu Senhor, foge. E o que ele ganha por sua fidelidade? Uma acusação falsa e a prisão. Ele é jogado em um calabouço, um lugar ainda mais escuro que o poço. Agora pense comigo. No poço, ele foi vítima da maldade dos irmãos. Agora, na prisão, ele é vítima da sua própria retidão. Ele fez o que era certo e foi punido por isso. Onde estava Deus em tudo isso? Onde estava a recompensa pela sua fidelidade? O grito silencioso de José na prisão deve ter sido ainda mais doloroso. Senhor, eu te honrei, eu fugi do pecado, e é isso que eu recebo,
Onde está a tua justiça? Onde está o teu poder? Cadê você? E a resposta: silêncio. Anos de silêncio. Na prisão, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do faraó. E ele diz ao copeiro: quando você for restaurado, lembre-se de mim. Aqui está a esperança humana. Uma porta, alguém que pode falar por ele. O copeiro é solto como José previu. E a Bíblia faz questão de registrar uma das frases mais cruéis de toda a história. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. 2 anos. Mais 2 anos inteiros de silêncio. O poço, a escravidão, a acusação falsa. E agora, o esquecimento. Se existe um sentimento que destrói a fé, é o de ser esquecido. É aqui que a história de José se conecta com a sua. Nesse lugar de esquecimento, onde parece que nem Deus nem os homens se lembram de você. Mas é exatamente aqui, no ponto mais profundo do silêncio, que Deus estava mais ativo. O que nós, com nossa visão limitada, chamamos de silêncio, Deus chama de preparação. Existem pelo menos 3 propósitos no silêncio de Deus. O primeiro, formação de caráter. O jovem arrogante que contava seus sonhos para humilhar os irmãos não podia governar o Egito. Aquele José não estava pronto. Deus usou o poço para quebrar seu orgulho. Usou a casa de Potifar para ensiná-lo a administrar. Usou a prisão para ensiná-lo sobre injustiça e paciência. Deus não estava em silêncio. Ele era o escultor e José era o mármore. O processo era barulhento e doloroso para o mármore, mas o escultor estava em silêncio, concentrado, formando uma obra-prima. O silêncio de Deus estava forjando em José o caráter de um governador, de um perdoador, de um salvador para a sua família. O segundo propósito, preparação do cenário. Enquanto José estava na prisão, sendo esquecido, Deus não estava parado. Ele estava movendo as peças no grande tabuleiro do mundo. Ele estava enviando uma seca sobre a terra. Ele estava fazendo as colheitas falharem. Ele estava preparando o coração do faraó para ter um sonho que ninguém pudesse interpretar. O silêncio na vida de José era o tempo necessário para que o palco fosse perfeitamente montado para a sua entrada triunfal. Se o copeiro tivesse se lembrado de José 1 ano antes, talvez ele fosse liberto e virasse um simples servo no palácio. Mas porque ele foi esquecido, ele estava no lugar certo, na hora exata, para ser a única solução para o maior problema do homem mais poderoso do mundo. E o terceiro e mais importante propósito, um plano maior. O plano de Deus nunca foi apenas sobre José. Era sobre salvar uma nação inteira da fome. Era sobre levar a família de Israel para o Egito, onde eles se tornariam um grande povo. Era sobre cumprir a promessa feita a Abraão centenas de anos antes. O sofrimento e o silêncio na vida de José eram as dores de parto do nascimento de uma nação. Você entende a profundidade disso? O seu silêncio, essa sua dor, pode não ser apenas sobre você. Pode ser sobre a sua família, sobre a sua comunidade, sobre pessoas que você nem conhece ainda, mas que serão abençoadas pelo testemunho que está sendo forjado em você agora, no fogo do silêncio. Se esta palavra está começando a fazer sentido no seu coração, se está trazendo um pouco de luz a essa escuridão, faça um gesto simples. Apenas deixe a sua curtida neste vídeo. O seu like é um sinal, um amém silencioso que diz que a esperança está sendo renovada. Mas Crispim, você me pergunta, o que eu faço agora, na prática, enquanto estou no meu poço, na minha prisão do esquecimento?
A resposta também está na vida de José. 3 coisas. Primeiro, adore em meio à dor. A Bíblia não diz que José reclamava dia e noite, diz que o Senhor era com José. Isso só acontece quando, mesmo sem entender, você continua a reconhecer quem Deus é. A sua adoração no meio do silêncio é o som mais alto que chega aos céus. Não ore apenas pedindo a resposta. Ore dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Tu és bom, mesmo quando tudo ao meu redor é mal. Segundo, permaneça fiel no pouco. José não sabia que seria governador, mas ele agiu como o melhor escravo na casa de Potifar. Ele agiu como o melhor administrador na prisão. Faça o seu melhor, hoje, onde você está. Seja o melhor profissional, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor amigo que você pode ser, mesmo com a alma doendo. Sua fidelidade no lugar do silêncio é o seu treinamento para o lugar da promessa. E terceiro, relembre as promessas. José tinha os sonhos. Ele se agarrou a eles por 13 anos. E você, quais são as promessas que Deus já te fez na palavra dele? Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agarre-se a essas verdades. Elas são a sua âncora na tempestade do silêncio. E agora, eu quero fazer o que José provavelmente fez muitas vezes: orar. Vamos juntos entregar esse silêncio a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença não com as respostas, mas com os nossos corações cheios de perguntas. Nós te apresentamos esse silêncio que tanto nos machuca, o silêncio que gera dúvida, medo e solidão. Perdoa-nos, Pai, por pensarmos que o Teu silêncio significa ausência. Perdoa nossa fé pequena, que depende de sinais e de respostas imediatas. Espírito Santo, eu peço agora, visita cada pessoa que está ouvindo esta oração. Enche o coração dela com uma paz que não vem das circunstâncias, mas que vem da certeza de que o Senhor está no controle. Assim como estiveste com José no poço, na escravidão e na prisão, fica com este teu filho e esta tua filha agora. Transforma o nosso entendimento. Que possamos ver este tempo de silêncio não como um abandono, mas como um tempo de formação, de preparação e de um propósito maior. Dá-nos força para adorar na dor, para sermos fiéis no pouco e para nos agarrarmos às Tuas promessas eternas. Nós declaramos que o silêncio não terá a última palavra. A Tua promessa terá a última palavra, a Tua fidelidade terá a última palavra. Em nome de Jesus, amém. Sei que essa espera, esse silêncio, muitas vezes vem acompanhada de uma grande ansiedade. A ansiedade é a voz da dúvida gritando no meio do silêncio de Deus. Pensando nisso, eu preparei com muito carinho um livro digital chamado Sem Ansiedade. Nele, eu juntei ferramentas práticas e 100 histórias da Bíblia que nos ensinam a confiar e a descansar o coração, mesmo quando tudo é incerto. Se você sente que precisa dessa ajuda, o link está aqui na descrição. Será uma honra caminhar com você nessa jornada. Lembre-se, o professor fica em silêncio durante a prova, e você está em uma prova de fé que vai te aprovar para um nível muito maior. Que a paz que excede todo entendimento, que não depende de respostas, mas da presença dele, guarde o seu coração e a sua mente. Fique com Deus.